Olá pessoal, Edivaldo mais uma vez. Estamos juntos para dar continuidade ao nosso curso, nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos nesse momento entrando na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, que inicia no capítulo 18, verso 23, e vai até o capítulo 20, até o final do capítulo 20. Então nós estaremos fazendo a leitura de trechos relacionados a cada assunto, tá bom? Então, nesse momento, estarei lendo Atos 18, do 23 até o final do capítulo 18. Diz assim a palavra. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Porém, instruído no caminho do Senhor e com grande fervor, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Então, essa é a primeira parte. Nós iniciamos a terceira parte em Antioquia, como nós já vimos anteriormente, só para retomar aqui. Então, nós estamos aqui, iniciamos a terceira viagem missionária em Antioquia, mas essa viagem, o término dela, vai se dar com Paulo voltando para Jerusalém. E aí nós entramos num momento emocionante, eu diria, do livro, tá bom? Então, a terceira viagem missionária, ela inicia com o fortalecimento dos discípulos, não é? Paulo inicia a viagem indo por toda a região da Galácia, não é? E ele está incentivando os irmãos a permanecerem na fé. Lembra que já avisei anteriormente, essa é uma prática que está de acordo com o mandamento que Jesus deu, de ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Essa ordem foi dada aos apóstolos e certamente eles seguiram, e Paulo, aprendendo de Jesus, também seguiu o mesmo caminho. Colossenses capítulo 2 indica que ao passar pela Frígia, Paulo ele não visitou as cidades de Laodiceia e Colossos. E é interessante notar que ele escreveu uma carta para a igreja de Colossos, mas ele não conhecia aquela congregação e nem iniciou aquela congregação, não é? Então, se nós lemos, espero que você leia, mais tarde, Epáfras, ele iria começar essa congregação, a igreja de Colossos, e talvez as congregações em Laodiceia e também em Hierápolis, onde Colossenses 4, 12 e 13 mencionam essas cidades ou essas igrejas, tá bom? Então é interessante a gente notar que as cartas, elas estão inseridas no contexto do livro de Atos. Então Epáfras se converteu aí provavelmente em Éfeso e deu início então à igreja em Colosso. Surgiu uma dificuldade, ele pediu ajuda ao apóstolo Paulo, que estava preso em Roma na ocasião, e aí ele escreve a carta aos Colossenses. Mas no capítulo 2 ele indica que ele não conhecia aquela congregação. A razão pela qual ele escolheu este itinerário é porque ele queria fortalecer todos os discípulos enquanto caminhava de volta a Éfeso. Lembra que ele fez a promessa? Se Deus permitir, eu voltarei. E Deus permitiu.
e ele vai voltar à cidade de Éfeso. A igreja, então, ela vai ser estabelecida nessa cidade, tá bom? Éfeso estava localizada num ponto central da estrada imperial, que seria uma das estradas mais importantes do Império Romano, e a igreja vai iniciar. Bom, nesse trajeto surge um discípulo chamado Apolo, não é? Surgiu nessa ocasião. Um homem muito eloquente, né? Sua identidade, ele era judeu e acabou se convertendo ao cristianismo. Não sabemos quem pregou o evangelho para ele, mas havia alguma coisa que Apolo precisava aprender, embora ele pregasse com exatidão o caminho de Deus. E por que é interessante a gente dar ênfase nisso? Porque ele vai acabar se tornando, né, vamos dizer assim, um companheiro do apóstolo Paulo, irmão apoiando na obra. Isso é muito importante. Ele era egípcio, natural de Alexandria, ok? Alexandria, uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Então, e ele era judeu, provavelmente da dispersão, né? Judeu que está espalhado pelo mundo. Sua capacidade, ele era culto e eloquente, um homem realmente que tinha grande conhecimento das Escrituras. Isso aqui é interessante a gente notar. A Bíblia citar um exemplo como esse é um estímulo para nós conhecermos cada vez mais as Escrituras, como vocês estão fazendo ao estudar este livro. Ele foi instruído no caminho do Senhor, não é? Interessante aqui que caminho é o nome dado ao cristianismo, né? Aquilo que nós chamamos de cristianismo, a Bíblia chama de caminho, em várias ocasiões. Por exemplo, Paulo, ele era um perseguidor do caminho antes da sua conversão. Não é interessante a gente olhar dessa maneira, não é? Porque nós estamos no caminho e os cristãos fazem parte do caminho que é o próprio Jesus. Em João 14:6, muito conhecido esse trecho, né? Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Portanto, estar no caminho é estar em Jesus. Estar no caminho é assumir o estilo de vida de Jesus. Estar no caminho é seguir o exemplo de Jesus, não é? Então é uma metáfora para falar que quem está no caminho está seguindo o padrão deixado, o padrão de vida, estilo de vida deixado por Jesus. Espero que essa seja a sua realidade. Apolo falava com grande fervor ou com fervor de espírito. E o que isso revela? A plena convicção de que ele tinha, de que Jesus era o Messias. Isso é relevante porque ele era judeu. E nós sabemos que a maioria dos judeus rejeitaram Jesus como Messias. Mas ele falava com grande fervor e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Porém, tinha uma limitação. Ele conhecia apenas o batismo de João. Ele conseguiu compreender, através do ensino de João, que Jesus era o Messias. Mas é óbvio que o ensino de João tinha algumas limitações, né? Por exemplo, o batismo de João era um batismo de arrependimento, né? Enquanto que o batismo de Jesus, ou deixado, ensinado por Jesus para os cristãos, ele é para o perdão dos pecados, mas também para receber o Espírito Santo, não é? Como garantia da salvação, como nós já vimos. É difícil entender o que Apolo sabia do cristianismo e do ministério e obra de Jesus, quando o conhecimento dele era limitado apenas ao batismo de João. Mas o fato é que foi suficiente para ele compreender quem Jesus era. Se ele soubesse apenas o que João entendeu antes de morrer, como Apolo podia ensinar com exatidão acerca de Jesus, acerca da crucificação, da ressurreição, da ascensão, do dia de Pentecoste,
e do significado do batismo cristão, não é? Então, conhecendo apenas o batismo de João, Apolo poderia ter compreendido, entendido que Jesus cumpriu as profecias da vinda do Messias, a encarnação de Jesus, muito do ensino de Jesus, a que ele compreendeu, é que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma vez que João Batista ensinou isso. Então, era possível compreender, né? João Batista ensinou sobre esse assunto com muita ênfase, não é? Com muita força, e deixou bem claro que ele não era o Cristo, mas viria alguém depois dele, que era mais poderoso do que ele. Ele não era nem digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso Apolo pôde compreender, ou tendo aprendido ou conhecido apenas o batismo de João. O seu ensino corajoso na sinagoga revelou uma necessidade, que aí os irmãos Priscila e Áquila, percebendo, foram ajudá-lo. Então, ele não só mostra que ele entendeu a mensagem de Jesus, mesmo conhecendo apenas o batismo de João, mas ele vivia na prática do ensino de Jesus, ou seja, ele andava no caminho. E quando ele foi chamado por Priscila e Áquila para aprender algumas coisas mais, ele teve a humildade de se render a esses irmãos. Que coisa linda, não é? Tem muitas pessoas que acham que sabe tudo e não sabe nada. Porque quem diz que sabe tudo está perdendo a oportunidade de aprender a humildade. E Apolo, ele nos deixa um exemplo muito lindo disso, não é? Notamos aqui a atitude do casal ao corrigir. Eles lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Então, notamos que esse casal, eles usaram seus dons e conhecimento para edificar a vida do Apolo. Muito bonito esse momento. Por quê? Porque nós vemos humildade de um lado, de alguém que sabe muito, que é o caso de Apolo, e vemos também uma atitude de amor e cuidado de Priscila e Áquila ao cuidar do irmão Apolo. Muito lindo, não é? A partida de Apolo para Acaia aqui, Corinto, tá bom? Na Grécia. Então, ele quis compartilhar da sua fé. Então, foi com uma carta de recomendação dos irmãos de Éfeso. Seu trabalho, quando chegou na região da Acaia, ele auxiliou os crentes. Olha que beleza, não é? Então, quando nós vamos para visitar uma outra congregação da nossa irmandade, o que nós devemos fazer? Auxiliar os irmãos. Ver a graça de Deus na vida dos irmãos, como Barnabé viu, lembra? Nós vimos isso em Atos capítulo 11. Ele refutava os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Apolo é mencionado com frequência no livro de 1 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, e uma vez na carta de Paulo a Tito. A base da divisão em Corinto era a lealdade a bons pregadores como Apolo. Está vendo? Ele pregava bem, tanto é que teve uma certa ocasião que ele não quis ir a Corinto, né? Talvez sabendo do que estava acontecendo lá, ele preferiu não ir, uma vez que o seu nome estava sendo usado como base para a divisão. Olha, e ele, na verdade, com muita humildade, não quis participar disso. Bom, Paulo corrigiu a igreja em Corinto, tá bom? Vale a pena você ler 1 Coríntios capítulo 1, de 1 a 3, e aí você vê Paulo orientando os irmãos e questionando. Foi Paulo que morreu por vocês, crucificado por vocês? Foi Apolo, Cefas ou Pedro, que eram os três nomes que a divisão estava incorrendo ali, né? Uns diziam, eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, e ainda outros, eu sou de Cristo. E Paulo vai dizer, por acaso algum de nós morremos por vocês? Tá bom? Então é importante isso. Aqui somente para você notar a importância desse irmão, do irmão Apolo. Mas o que mais me chama a atenção é que o fato dele saber muito, não lhe roubou a
humildade. Isso é muito importante para a gente aprender nos momentos em que estamos vivendo. Como a gente precisa de pessoas que compreendam a importância da humildade, não é? Que Deus possa nos ajudar a encontrar esse caminho. E aí, Atos capítulo 19, faremos a leitura. A igreja em Éfeso, ou se inicia em Éfeso. Então, nós estávamos em Antioquia, Paulo saiu para fortalecer os irmãos dessa região aqui, tá bom? A região da Galácia, Frígia, que é seria a Ásia Menor, essa região, né? Hoje a atual Turquia, tá bom? Então, nós estamos mais ou menos aqui. E Efésios, a igreja em Éfeso, ela inicia-se, de fato, a partir de Atos, capítulo 19. Já temos menção em Atos 18, lembra? Só que agora o trabalho vai expandir ainda mais. Então, vamos fazer a leitura, ok? Atos, capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho. Olha que beleza, não é? Vamos lá. E começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos. Olha quanto tempo. De forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos judeus que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu, no Espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Esse é o plano dele. Então enviou à Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo houve um grande tumulto, e por causa do caminho, um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, e que dava muito lucro aos artífices,
reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder a sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande Artemis dos Efésios! Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: Grande Artemis dos Efésios! O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. De maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E, tendo dito isso, encerrou a assembleia. Então, a igreja em Éfeso, aqui na região da Ásia Menor, estamos aqui nessa região, e partindo, indo em direção a Éfeso, onde Paulo vai permanecer durante mais de 2 anos. Um bom tempo, não é? Então, é interessante a gente notar a importância desse momento. Os 12 discípulos de João Batista recebem o batismo em nome do Senhor Jesus. É o que nós vemos aqui nesse momento em Atos 19, de 1 a 7. Os 12 responderam à pergunta de Paulo de maneira literal: nem ouvimos se há um Espírito Santo. Estranho, né? Porque está sendo pregado. João Batista falou sobre isso, não é? Tá bom? Como não ouviram isso, né? Se João Batista pregou sobre esse assunto. João pregou que Cristo iria batizar com o Espírito Santo, ou seja, iria conceder o Espírito a todos que nele crescem, não é? Então, estes 12 homens teriam ouvido provavelmente sobre isso, mas não conheceram nada a respeito dos eventos do dia de Pentecostes. Essa é um possível pensamento. Nem do derramamento do Espírito em favor de todos que creram. Isso seria o cumprimento daquela promessa feita por João Batista. O batismo de João era um batismo de preparação. Dá a entender que um desconhecido discípulo de João lhes ensinou e os batizou depois da morte, do sepultamento, da ressurreição de Cristo, da grande comissão e de Pentecostes, eventos que invalidaram o batismo de João
e iniciaram o batismo cristão, ou o batismo realizado em Atos capítulo 2. Tá ok? Só para a gente entender que o batismo de João teve a sua validade, mas depois de Atos 2, ele não tem mais essa validade. E parece que esses discípulos receberam o batismo de João Batista exatamente dessa maneira ensinada por João Batista, apenas um batismo de arrependimento. Então, isso é importante a gente frisar. Podemos notar a conexão que existe entre a crença e a recepção do Espírito, de acordo com João 8, 7, 38 e 39, onde Jesus ele vai fazer essa conexão, justamente dizendo que receberiam o Espírito aqueles que nele crescem, em João 7, 38 e 39. E Paulo faz essa conexão aqui também, com a pergunta que faz, não é? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele pergunta, não é? Então, essa conexão entre a crença e o recebimento do Espírito, ela existe. Por quê? Porque quem crê será batizado. É no batismo que se recebe o dom, a presença interior do Espírito. Jesus diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Onde é que Jesus foi glorificado? Com a sua morte na cruz, não é? Depois ele ressuscitou e depois iniciou-se o reino de Deus em Atos capítulo 2. Então, desde então, o batismo de João Batista perdeu a sua validade. Tá bom? O batismo e a recepção do Espírito, de acordo com Atos 2:38, é confirmado aqui nesse momento. Essa necessidade. Quem foi batizado necessariamente deve ter o Espírito habitando dentro de si. Tá bom? Tudo está relacionado por causa da importância do Espírito na vida do cristão, como garantia da sua salvação. Conforme Efésios, capítulo 1, 13 e 14, que já citamos anteriormente, e também 2 Coríntios 1, 21 e 22. Pela imposição das suas mãos apostólicas, vale frisar isso, Paulo transmitiu a medida milagrosa aos 12, além da esperança interior do Espírito que receberam quando foram batizados. Que é importante a gente frisar que não é batismo com o Espírito Santo, mas sim o recebimento do Espírito pela imposição das mãos de um apóstolo, como em Atos capítulo 8. Lembra que nós vimos isso? Quando Pedro e João foram até Samaria, impuseram as mãos e o Espírito veio sobre eles. Né? Aqui houve não apenas a transmissão dos dons milagrosos, mas também a manifestação através das línguas. Mas nesse caso aqui, especificamente, as línguas não são concedidas, nesse caso específico, através de batismo com o Espírito Santo, mas sim através da imposição das mãos apostólicas. Tá bom? Só para ficar claro, que batismo com o Espírito Santo cessou em Atos capítulo 10. Já se passaram aí alguns anos até esse momento. Né? E a pergunta continua. Atos, lembra que eu fiz essa pergunta no sábado, na nossa aula, não é? Atos capítulo 10, 2 batismos, nas águas e com o Espírito Santo. Por que Paulo escreveu depois, em Efésios, há um só batismo? Vale a pena refletir sobre essa questão, né? Esta passagem mostra que é possível receber o batismo errado e mostra que, em tais casos, o indivíduo deve ser batizado da forma correta, com o propósito correto. Hoje, muitas pessoas, elas, às vezes, receberam o batismo por imersão. Mas você pergunta para ela, você recebeu o Espírito? Ela diz, não, nem falaram isso para mim. Não me ensinaram desse modo. Então, o que ensinaram para você? Então, você, mesmo tendo sido batizado por imersão, mas se foi batizado com um propósito errado, precisa batizar por imersão com o propósito correto. E qual é o propósito correto do batismo? Perdão dos pecados
e recepção do Espírito Santo como garantia da sua salvação. Lembra disso? Isso é importante, tá bom? Então não misture. Os religiosos dizem que aqui é batismo com o Espírito Santo. Mentira. Não está falando de batismo com o Espírito Santo aqui, mas sim da recepção dos dons milagrosos através da imposição das mãos de um apóstolo. Só os apóstolos eram capazes de conceder essa capacidade milagrosa. Nós já vimos isso, mas vale a pena enfatizar. A importância do batismo se dá pelo fato de que seu significado e seu propósito ensina que estamos recebendo a garantia da nossa salvação. Já citei. Agora, como sabemos que não recebemos o batismo ensinado por Jesus através dos apóstolos? Como é que nós sabemos? Então, vale a pena a reflexão. Quando fomos batizados sem compreender os propósitos bíblicos que envolvem o batismo mencionado em Atos 2, verso 38. Então, reflita sobre o que você fez. Quando fomos batizados sem ter a capacidade de entender o que estávamos fazendo. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Então, há necessidade de entendimento. Por exemplo, uma criança, ela não entende. Então, ela não necessita, porque dela é o reino de Deus, enquanto criança. Jesus que disse, em Mateus 18, de 1 a 4, e Mateus 19, 14. Também, quando fomos batizados somente para agradar alguém, ou fazer parte de algum trabalho da igreja, ou receber algum benefício material. Batismo inválido. Propósito errado. Errado. Se você foi batizado somente para agradar seu pai, sua mãe, ou quem quer que seja, ou seu amigo, ou pastor, você foi batizado de forma errada. Não é esse o propósito do batismo. Eu queria participar do coral. Aí o pastor falou assim, você só pode participar do coral se você for batizado. Então eu quero batizar. Aí batizou. Batizou para quê? Para participar do coral. Tá certo isso? Reflita sobre isso. O propósito do batismo qual é? Precisa estar claro na sua mente para você seguir o caminho. O caminho é Jesus. Quando o batismo não foi realizado da forma correta, nós já vimos que a palavra batismo significa imersão. Tá bom? Então, agora, se alguém falar assim, mas será que não pode ser aspersão também? Bom, Romanos capítulo 6, versos 3 e 4, define batismo como sepultamento. Você já viu alguém sepultar alguém que morreu com um pouquinho de terra? É óbvio que não. Assim é o morto espiritual. Ele precisa ser sepultado, imerso, mergulhado nas águas do batismo, para morrer o velho homem e nascer uma nova pessoa. Ou sepultar o velho homem e nascer uma nova pessoa. Todos os exemplos de conversão no livro de Atos revelam o plano da salvação, nós vimos isso em várias ocasiões, e a importância do batismo realizado da forma correta, com o propósito correto. Tá bom? Que você possa praticar isso. Mais trabalho de Paulo em Éfeso. Ele prega na sinagoga, é muito interessante a gente notar isso, não é? Paulo ele continua pregando aos judeus, e ele prega na sinagoga por 3 meses, porém, sem muito sucesso. Mas o mais importante aqui para a gente frisar é o que ele pregava. Ele pregava a respeito do reino de Deus. Lembra que, desde o início do livro, essa é a mensagem mais importante. Jesus e o reino. Sua morte, sepultamento e ressurreição. Esse é o Evangelho. E é isso que nós devemos pregar, resgatar em termos de pregação. Ele ensina na escola de Tirano por 2 anos, com mais sucesso. Ou seja, pessoas receberam melhor a palavra de Deus. Escola de Tirano. Aqui, Tirano é o nome da pessoa, tá bom? Não é que ele era um tirano.
é o nome da pessoa. Ele faz milagres extraordinários, não é? Agora, isso não dá a vazão para alguém ficar enxugando o rosto com um lencinho e dizendo que ali tem algum poder. Não é isso, não é superstição. Deus só está dando ênfase nos sinais extraordinários que eram feitos pelos apóstolos. Do mesmo modo, Pedro também fazia sinais extraordinários. É isso que a gente tem que pegar. E aí entender que os milagres realizados são suficientes para desenvolver a nossa fé. Os milagres registrados, porque até então a Escritura não estava registrada ainda. Devemos levar em consideração e respeitar isso, para não achar que o lenço do falso apóstolo moderno tem algum poder, não é? Tá bom? Já contei a história de um determinado líder religioso que foi a Jerusalém e andando na Via Dolorosa, tradicional, não significa que foi exatamente aquele caminho, e é muito provável que não seja, tá bom? Muito provável que não seja aquele caminho, mas é uma rota tradicional, aí lá está a marca da mão de Jesus. Porque Jesus, uma hora, caiu, lembra? Em sua Via Dolorosa. E aí, porque aí está lá a mão dele, como se fosse a mão de Jesus, o líder religioso, o pastor, coloca a mão dele lá, volta para o país dele, aí diz que o poder está na mão dele, porque ele colocou a mão na mão de Jesus, deixou a marca da sua mão lá em Jerusalém. Mentiroso, quer enganar as pessoas somente, não é? Nesse período aqui, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios. Lembra que a igreja foi estabelecida em Atos capítulo 18, a igreja de Corinto, e começou a ter problema logo no seu início. Lembra disso? Você já leu a carta, você sabe melhor. Mas leia a carta. Começou a ter problema. E quando começou a ter problema, Paulo estava em Éfeso. E de Éfeso, Paulo escreve a primeira carta para corrigir os problemas daquela congregação. Isso no ano 55, mais ou menos. Tá bom? E ele começa a receber a coleta para o povo de Deus em Jerusalém. Lembra? Houve uma fome, lembra, na Judéia. E Paulo, com as igrejas da Macedônia, isso é mencionado na carta aos Coríntios também, tá bom? Ele levanta uma oferta para atender às necessidades dos pobres da Judéia. E a igreja de Corinto era uma igreja generosa, uma igreja que trabalhou a favor, mas teve muito problema no seu início, tá bom? Só uma observação aqui. Paulo escreve, então, a primeira carta aos Coríntios, e ele vai dizer, em 1 Coríntios capítulo 16, façam, falando da coleta, das ofertas, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, vá juntando, para que se não façam coletas quando eu chegar. Aqui eu só queria destacar que, primeiro, a oferta ela é voluntária. Segundo, não é uma ordenança a oferta. O que é que está ordenado em 1 Coríntios? É com relação ao dia do recolhimento, que é no primeiro dia da semana. Então, a igreja de Deus não faz oferta na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Não. A igreja de Deus faz a oferta ou recolhe a oferta no primeiro dia da semana, conforme a instrução bíblica. Leia 1 Coríntios capítulo 16, 1 e 2. E também 2 Coríntios capítulo 9, 8 e 9, para você ver que maravilha. A oferta é voluntária. Agora, se você quiser viver oprimido, é uma escolha sua. Mas não existe obrigação. Existe, sim, um ato de amor realizado a Deus em favor dos irmãos. Tá bom? Se você quer mostrar amor a Deus, precisa mostrar amor aos irmãos. E uma dessas maneiras é por meio das nossas ofertas, que é para atender às necessidades dos santos. Um dos motivos, né? Tá bom? Enfim. A experiência em Éfeso dos 7 filhos de Seva. Olha o falso religioso surgindo, não é? Aqueles falsos judeus. A NVI diz que esses judeus andavam
expulsando espíritos malignos. O texto grego diz literalmente, também alguns dos judeus exorcistas que iam de lugar em lugar, tentaram usar o nome de Jesus sobre uns tendo espíritos maus. A NVI, ela é uma boa tradução, eu a uso, está aqui, a NVI, tá bom? Ela é uma boa tradução, mas nessa tentativa de facilitar muito também o entendimento, nesse trecho aqui, traduziu muito mal, porque está assumindo que eles expulsavam, enquanto que o texto grego não assume essa postura, mas diz que eles tentaram expulsar. E não conseguiram. Está tão evidente, não é? Está tão evidente na leitura que nós fizemos, tá bom? Não afirma que na realidade conseguiram expulsar demônios, tá bom? Mas independente disso, Jesus disse assim, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas muitos dirão naquele dia, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, nós profetizamos, nós fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. A vontade de Deus é mais importante em nossa vida do que qualquer obra que a gente venha fazer. Tá bom? Então, só para você entender que aqui houve uma tentativa. O texto não está dizendo que eles conseguiram fazer, mas mostra que não conseguiram fazer. O demônio, vai partir para cima deles. Eles são espancados violentamente por um endemoniado, de quem tentaram expulsar um demônio usando o nome de Jesus. O nome de Jesus a quem Paulo prega. Até criaram um slogan para aquilo, né? Depois disso, o povo passou a ter respeito profundo pelo nome de Jesus e seus mensageiros. Então, vale a pena frisar. Foi uma tentativa frustrada de usar o nome de Jesus. Tá bom? Hoje, eu diria que o mundo religioso caminha para a mesma desgraça que esses homens. Por quê? Porque estão usando o nome de Jesus de modo errado. Estão usando o nome de Jesus em vão, quando ficam entrevistando o demônio. Jesus nunca fez isso. Tá bom? Então é importante a gente realmente levar em consideração essa questão. Gostaria de falar mais, mas o tempo ele corre, na verdade, para não ficar muito longo. Isso incentiva muitos judeus e gentios de Éfeso a temer, crer e confessar suas más obras e se arrependerem. Tá bom? É importante que a gente perceba o que está acontecendo. Paulo planeja suas próximas viagens, não é? Ele faz um planejamento, decidiu no espírito ir a Jerusalém, então agora ele não vai voltar mais para Antioquia, de onde ele partiu, e voltou na primeira e na segunda viagem, não é? Passando pela Macedônia, onde estava Filipos, Tessalônica e Bereia, enviando em frente ou à frente seus auxiliares, Timóteo e Erasto, irmãos que acompanhavam ele nesse trabalho. E passando pela Acaia, onde estava Corinto. E aí ele toma uma decisão, que é visitar Roma. Desejou no seu coração chegar na capital do império. Decidiu permanecer mais um pouco na província da Ásia, porém, houve oposição. E a oposição a Paulo provoca um grande tumulto religioso em Éfeso. O instigador é um ourives chamado Demétrio, que trabalha, né, com ferro, enfim, ouro, enfim, prata, enfim. E ele fazia miniaturas da deusa Diana. Ele agita seus colegas de profissão, artífices, e fazia miniaturas de prata do templo de Artemis, uma deusa chamada Diana pelos romanos. Na Ásia Menor, esse era o centro do culto a essa deusa. O centro de culto dessa deusa era a cidade de Éfeso. Então, ela tem uma importância muito grande. O templo dela, em Éfeso, era o maior templo de mármore construído no mundo em qualquer época. Era considerado uma das maravilhas, uma das 7 maravilhas do mundo.
3 ou 4 vezes o Templo de Salomão, tá bom? Então, só para a gente entender que era uma construção realmente que chamava a atenção. O templo era uma fonte de lucro e de força financeira, né? Em tempos de necessidade. Serviu como lugar para armazenar as riquezas do povo, enviava representantes aos Jogos Olímpicos, são curiosidades aqui, né? E tinha uma escola para crianças. Olha que coisa interessante, tá bom? Honras cívicas e patrióticas foram concedidas lá naquele templo. Então, para você ver a importância que tinha para os efésios. Revela muito da natureza também da falsa religião idólatra daquela ocasião. Pode ficar muito, por que isso? A idolatria, ela acaba transformando, ou melhor, a religião idólatra acaba transformando o culto em um comércio. Isso pode acontecer tanto naquela religião que faz as suas imagens para vender e assim sucessivamente, como também pastores e diversos líderes religiosos acabam fazendo comércio dentro do seu próprio templo, tá ok? Ou seja, transformando a religião, aquilo, até usando o nome de Jesus, mas transformando em idolatria. A profissão dos artífices era baseada na fé na deusa e em seu templo. Quando os interesses do ser humano estão em jogo, pouco se importa com a verdade. Isso aconteceu naquela época e acaba acontecendo hoje também. É baseado na superstição, pode criar muito fanatismo, e nós devemos ter convicção da nossa fé, mas não devemos perder o equilíbrio em nossa vida, não é? Então, às vezes, muitas pessoas se convertem a Jesus e se tornam fanáticos. E como que isso fica evidente? Porque não respeitam os outros. Então, a religião verdadeira, o caminho no qual nós andamos ou devemos andar, nos traz equilíbrio para a nossa vida. Nos traz respeito pelas pessoas. Tá ok? Se alguém que se converte a Jesus e começa a criticar todo mundo, andar como todo duro por causa da roupa, então, está se tornando um fanático usando o nome de Jesus. Tá ok? Igual os 7 filhos de Seva. Mesma coisa. Tá bom? Porque o caminho de Jesus concede equilíbrio para as nossas vidas e não desequilíbrio. E muitas pessoas ficam desequilibradas usando o nome de Jesus. O que acompanha a falsa religião é a fúria e a gritaria. E também o tumulto, a violência, criando confusão e perturbação da ordem pública. Aqui um detalhe, para a gente está falando aqui de uma religião falsa, que é uma religião voltada para a deusa Artemis ou Diana, para os romanos. Mas nós devemos levar em consideração também que na carta aos Efésios, o Paulo, olha que interessante, ele nos fez uma observação, dizendo assim, olha, livrem-se de toda amargura. Guarde isso, tá bom? De toda indignação, ira e gritaria. O culto a Deus não é desordem, não é gritaria, é ordem e decência, tá bom? E ele diz, calúnia, livre-se disso, bem como de toda a maldade. E quando eu falo que o culto é com ordem e decência, eu não estou aqui criando ou interpretando, estou somente citando o que está escrito. 1 Coríntios 14, 40. Mas tudo deve ser feito com ordem e decência. Porque Deus diz, 14:40, e o 33 diz, do capítulo 14, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Tá bom? Só para a gente frisar o ponto aqui. Paulo é restringido de apresentar-se à multidão, né? Ele
irmãos e amigos. Paulo tinha alguns amigos que não eram cristãos naquela ocasião, tá bom? Chamado asiarcas. E eles falaram, Paulo, não vai lá, porque senão você vai ter problemas, as pessoas vão machucar você. Ele foi convencido pelos discípulos e por uns amigos dentre as autoridades da província da Ásia. Alexandre, um judeu, procura defender os judeus de ser acusados de causar tumulto, não é? Alguns acham que esse Alexandre é o mesmo Alexandre, o ferreiro, mencionado por Paulo em 2 Timóteo 4,14, onde Paulo diz que causou-me muitos males. Mas não há certeza se é a mesma pessoa. Mas lá é citado um Alexandre que causou dificuldade para ele. O escrivão da cidade, não é? Só falando um pouquinho dos asiarcas, ou aqueles que, esses amigos dentre as autoridades da província, a gente vê aí que Paulo, ele tinha alguns amigos que não se converteram, não diz que se converteram aqui, então os discípulos convenceram ele, não vá. E esses amigos dele são chamados de asiarcas, que eram algumas das autoridades da província, também convenceram ele a não ir. E aqui mostra que ele tinha alguns amigos que não eram cristãos. Isso aqui é importante a gente frisar. Por quê? Apesar das grandes diferenças religiosas e crenças, Paulo respeitava essas pessoas e até tinha certa amizade com eles, a ponto de ouvi-los num momento aí de dificuldade, tá bom? Só quis mencionar isso para você ver que a gente não só vê que andar no caminho é ter equilíbrio e respeito por aqueles que pensam diferente de nós, tá bom? O escrivão da cidade acalma a assembleia. Este oficial, ele registrava os negócios da cidade e servia mais ou menos como um prefeito, tá bom? Só para a gente perceber isso, tá? A palavra assembleia aqui é digno de nota, porque é a mesma palavra para igreja, que é a palavra eclesia ou eclesia, tá bom? Em grego, se você lê grego, é eclesia ou eclésia. Só para você ver que é a mesma palavra para igreja. Isso somente para mostrar para você o quê? Que a palavra igreja significa ajuntamento. Nesse momento aqui houve um ajuntamento, uma eclesia. Mas um ajuntamento para quê? Para perturbação da ordem pública. Tá bom? Só para você ver. Então, quando fala de igreja, são pessoas. Pessoas ajuntadas. No nosso caso, graças a Deus, nós nos juntamos para louvar e engrandecer a Deus. Mas é bom falar, para você ver que a mesma palavra é usada numa situação que não é tão boa nesse momento. Tá bom? Então, em três traduções da palavra igreja. Pode ser traduzido como igreja, como nós vemos em muitas ocasiões. A palavra eclesia, né? Eclesia pode ser traduzido como igreja, assembleia, como é o caso aqui, assembleia, e pode ser traduzido também como congregação. Tá bom? Atos capítulo 7, verso 38. Só para você, agora eu espero que você compreenda. Assembleia, congregação, não está falando de nenhum tipo de denominação, tá ok? Mas sim de que congregação é o povo congregado, ajuntado. Assembleia é uma reunião de pessoas. Igreja é o povo reunido. Tá bom? Só para você notar essa questão. Ok? Capítulo 20 do livro de Atos, a igreja chega na Macedônia. E aí nós vamos gravar um outro vídeo sobre esse capítulo. Tá bom? Deus abençoe.